Talvez você fique surpreso com o que estou prestes a compartilhar, mas é crucial permanecer em silêncio e focado no que está por vir. Você está assistindo a outro vídeo exclusivo para os escolhidos. Se você não é um crente em Cristo, é provável que não ressoe com esta mensagem. Sinta-se à vontade para desligar, pois as palavras podem não vibrar com sua alma ou espírito. No entanto, se você é um verdadeiro crente em Cristo, entenderá plenamente tudo o que estou prestes a explicar. Eu me apresento diante de vocês hoje não apenas como um mensageiro, não apenas como uma voz, mas como uma chama, um fogo ardente e inextinguível, aceso pelo próprio sopro de Deus. Estou aqui para acender um fogo dentro de vocês, para despertar algo que esteve adormecido por muito tempo. Ouçam atentamente, escolhidos, pois falo a vocês como um companheiro soldado nesta batalha de fé. Não estamos lidando com lutas comuns. Estamos lidando com batalhas espirituais que determinarão se vocês caminharão na plenitude da promessa de Deus ou fracassarão. Não porque Deus falhou, mas porque vocês deixaram a dúvida roubar seu avanço. Agora, ouçam-me e ouçam bem. Há uma guerra sendo travada sobre seu destino. O inimigo veio por vocês, não com espadas ou lanças, mas com sussurros, sussurros de dúvida. A dúvida é a arma mais perigosa do inimigo porque é sutil. Ela não vem diretamente. Ela se infiltra em sua mente nos momentos de silêncio, durante as tempestades, nos atrasos, nos períodos de espera. A dúvida é um assassino silencioso, mas hoje a expomos pelo que realmente é. Um ladrão, um mentiroso, um obstáculo que atrasa seus milagres, bloqueia suas bênçãos e impede que vocês entrem na terra prometida. Mas hoje, escolhidos, a dúvida não mais os deterá. Hoje, em nome de Jesus, declaro que a dúvida se curvará à fé. Vamos arrancar a dúvida pela raiz, vamos derrubá-la. Vocês caminharão para seu avanço com uma ousadia e uma confiança que farão os portões do inferno tremerem. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se, curta o vídeo e ative as notificações para se manter atualizado com a Palavra de Deus. Vamos à Palavra de Deus e ver como a dúvida atrasa o destino. Eu os levo agora a Mateus 14, 28 a 31. Uma passagem que vocês podem conhecer bem, mas hoje a analisaremos como nunca antes. Nesta passagem, encontramos os discípulos em um barco, agitados pelas ondas, tomados pelo medo. No meio da tempestade, Jesus vem até eles caminhando sobre a água. Pedro, ousado e cheio de fé, clama: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Observem o que Pedro disse. Ele não disse: Senhor, se és tu, para a tempestade. Ele não disse: Senhor, acalma os ventos. Não, ele disse: Senhor, manda-me ir ter contigo. Pedro não pediu para a tempestade cessar. Ele pediu pelo poder de caminhar através dela. Vejam, quando vocês são verdadeiramente escolhidos por Deus, não oram para que a tempestade vá embora. Oram pela força para caminhar sobre ela. Não pedem para que os problemas desapareçam. Pedem pelo poder de permanecer no meio do caos e ainda assim avançar. Pedro entendeu que, se Jesus estava lá, ele tinha o poder de superar qualquer coisa, até mesmo as leis da natureza. E o que Jesus disse? Uma palavra: vem. E com essa palavra, Pedro saiu do barco e começou a caminhar sobre a água. Imaginem, as ondas quebrando, o vento uivando, mas Pedro, ele estava caminhando no impossível. Ele estava caminhando sobre a palavra de Deus. Sua fé era sua fundação, e enquanto sua fé se mantivesse, a água o sustentaria. Mas então algo aconteceu. A Bíblia diz que Pedro viu o vento, e quando viu o vento, começou a afundar. O que mudou? A palavra de Deus perdeu seu poder? Não. Jesus o abandonou? Absolutamente não. Então, o que aconteceu? A dúvida se infiltrou.
No momento em que Pedro tirou os olhos de Jesus e se concentrou na tempestade, a dúvida entrou em seu coração. Foi tudo o que bastou. Um vislumbre de dúvida, um momento de hesitação, e o impossível de repente se tornou impossível novamente. Escolhidos, ouçam atentamente. Esta é uma imagem do que acontece em suas vidas quando vocês permitem que a dúvida entre em seus corações. Enquanto a fé de Pedro estava intacta, ele podia caminhar sobre a água. Mas no momento em que permitiu que suas circunstâncias falassem mais alto do que a palavra de Deus, começou a afundar. Deixem-me perguntar-lhes hoje, o que vocês permitiram falar mais alto do que a palavra de Deus em suas vidas? Qual tempestade fez com que mudassem seu foco de Jesus para os ventos? É o relatório médico? É a luta financeira? É o medo do fracasso ou da rejeição? Seja o que for, saibam disso. A dúvida é uma assassina da fé. A dúvida é um bloqueador do destino. A dúvida fará com que vocês afundem em lugares onde deveriam caminhar em vitória. Vamos ser reais por um momento. Alguns de vocês estão esperando por um avanço há anos. Vocês têm orado, jejuado, acreditado, mas nada parece acontecer. Lentamente, a dúvida começa a se infiltrar. Vocês começam a se perguntar: Deus realmente virá em meu socorro? Verei algum dia o milagre pelo qual tenho orado? Estou aqui para dizer-lhes que a dúvida está atrasando seu destino. Vejam, a dúvida não é apenas um sentimento. A dúvida é uma decisão. A dúvida é quando vocês decidem confiar mais no que veem do que no que Deus disse. A dúvida é quando deixam suas circunstâncias ditar sua fé, em vez de deixar sua fé ditar suas circunstâncias. Deus já falou a palavra sobre suas vidas. Ele já prometeu o avanço, a cura, a vitória. Mas a dúvida é como uma parede que os impede de caminhar para essa promessa. Vocês têm estado à beira de seu milagre, mas a dúvida os impediu de dar o passo para ele. A dúvida atrasa milagres. A dúvida atrasa provisão. A dúvida atrasa cura. Deixem-me dar-lhes um exemplo das Escrituras. Em Mateus 13:58, a Bíblia diz que quando Jesus voltou para sua cidade natal, ele não pôde fazer muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Vocês captaram isso? A dúvida deles os impediu de receber os milagres que já estavam disponíveis para eles. Jesus estava pronto para curar, pronto para libertar, pronto para libertar pessoas, mas a dúvida deles fechou a porta para o milagroso. Escolhidos, quantos milagres estão esperando do outro lado de sua fé? Quantas bênçãos foram retidas porque a dúvida os impediu de recebê-las? Hoje, declaro em nome de Jesus que a dúvida não mais atrasará seu destino. Vocês não foram chamados para viver nas sombras do "e se". Vocês não foram chamados para se perguntar se as promessas de Deus se cumprirão. Vocês são escolhidos, e a palavra de Deus sobre suas vidas é sim e amém. 2 Coríntios 1:20. Está feito, mas vocês devem acreditar. Deixem-me expor a estratégia do inimigo por um momento. O diabo sabe que não pode parar o plano de Deus para suas vidas. Ele sabe que uma vez que Deus fala, sua palavra cumprirá o que foi enviada para fazer. Isaías 55:11. O inimigo sabe que vocês são escolhidos, que são destinados à grandeza, que suas vidas têm o poder de abalar o reino das trevas até o seu núcleo. Então o que ele faz? Ele planta sementes de dúvida. Olhem o que aconteceu no Jardim do Éden. A serpente não atacou Adão e Eva com força. Ela não veio com violência. Não, ela veio com uma pergunta. Aquela única pergunta, apenas uma semente de dúvida, foi suficiente para fazê-los cair. Eles duvidaram da palavra de Deus e, como resultado, perderam a bênção do jardim. O inimigo está fazendo a mesma coisa com vocês hoje. Ele está sussurrando em seus ouvidos. Deus realmente disse que você está curado. Deus realmente disse que você é escolhido. Deus realmente disse que seu avanço está chegando. Deus realmente disse que Ele fará um caminho.
Deixem-me dizer-lhes algo, escolhidos. O inimigo é um mentiroso. A Bíblia o chama de pai da mentira. João 8,44. Cada palavra que sai de sua boca é destinada a roubar, matar e destruir. Mas hoje, rejeitamos as mentiras do inimigo. Rejeitamos as sementes de dúvida. Rejeitamos cada sussurro que contradiz a palavra de Deus sobre suas vidas. Quero que vocês declarem isso agora. Eu acredito no que Deus disse sobre mim. Eu acredito em suas promessas. Eu acredito em sua palavra. Não serei abalado pela dúvida. Não serei movido pelo medo. Estou de pé sobre a palavra de Deus e caminharei em meu avanço. Escolhidos, não posso enfatizar isso o suficiente. A fé é a chave para desbloquear seu avanço. A fé não é apenas uma boa ideia, não é apenas um sentimento. A fé é a própria coisa que move montanhas. Mateus 17:20. A fé é a moeda do céu, é a substância das coisas esperadas, a evidência das coisas não vistas. Hebreus 11:1. Deixem-me dizer-lhes algo. A fé não faz sentido, a fé não se conforma à lógica. A fé é o que faz um homem como Pedro caminhar sobre a água. A fé é o que fez Josué marchar ao redor das muralhas de Jericó até que caíssem sem levantar uma única arma. A fé é o que permitiu que Davi ficasse diante de Golias com nada além de uma funda e declarasse: hoje o Senhor te entregará em minhas mãos. 1 Samuel 17:46. E deixem-me dizer-lhes isso. A fé é o que desbloqueará as portas do céu em suas vidas. A fé é o que liberará a provisão, a cura, o avanço que vocês têm esperado. Mas aqui está a questão. A fé e a dúvida não podem coexistir. Vocês não podem caminhar na fé e entreter a dúvida ao mesmo tempo. Vocês devem fazer uma escolha. Vocês acreditarão no que Deus disse ou deixarão a dúvida roubar seu destino? Marcos 9:23 diz: tudo é possível para aquele que crê. Tudo, não algo, não algumas coisas, mas tudo é possível para aquele que crê. Escolhidos, estou chamando vocês hoje para uma fé radical, não uma fé fraca, vacilante, tímida. Não, estou chamando vocês para uma fé inabalável, que move montanhas, que caminha sobre a água. Uma fé que não se dobra diante da adversidade, uma fé que não se quebra sob o peso do atraso, uma fé que permanece firme nas promessas de Deus, não importa o que aconteça. A Bíblia diz em Romanos 4:20-21 que Abraão, diante de uma promessa impossível, não vacilou na incredulidade quanto à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que Deus tinha o poder de fazer o que havia prometido. Plenamente convencido, esse é o tipo de fé que Deus está chamando vocês a ter. Plenamente convencidos de que Deus fará o que Ele disse que faria. Plenamente convencidos de que mesmo que a tempestade esteja rugindo, vocês não afundarão. Plenamente convencidos de que a promessa está a caminho, mesmo que ainda não tenha chegado. Este é o tipo de fé que move o céu. Este é o tipo de fé que libera milagres. Este é o tipo de fé que derrota a dúvida e os conduz a seu avanço. Agora, vocês podem estar se perguntando: como fortaleço minha fé? Como supero a dúvida quando ela parece me cercar por todos os lados? Deixem-me dar-lhes 3 chaves poderosas para superar a dúvida e caminhar em uma fé inabalável. 1. Permaneçam enraizados na palavra de Deus. Romanos 10:17 diz: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Se vocês querem crescer na fé, devem se alimentar da palavra de Deus, devem meditar em suas promessas dia e noite. Quanto mais vocês se imergirem na palavra, menos espaço a dúvida terá para se enraizar. 2. Fixem seus olhos em Jesus. Assim como Pedro, enquanto seus olhos estiverem fixos em Jesus, vocês caminharão sobre a água. Mas no momento em que começarem a olhar para os ventos e as ondas, a dúvida se infiltrará.
Mantenham seu foco em Jesus, o autor e consumador de sua fé. Hebreus 12:2. Não importa o que aconteça ao seu redor, mantenham seus olhos nele e vocês não cairão. 3. Cerquem-se de construtores de fé. Estejam atentos às vozes que permitem em suas vidas. Cerquem-se de pessoas que falam vida, que os encorajam, que os lembram das promessas de Deus. Evitem aqueles que semeiam dúvida e incredulidade. O ferro afia o ferro. Provérbios 27:17. Então, certifiquem-se de que estão caminhando com aqueles que afiam sua fé, não a embotam. Escolhidos, hoje é o dia. Este é o momento em que vocês lançam fora a dúvida e entram em seu avanço. O inimigo não tem mais poder sobre vocês. A dúvida não tem lugar em seus corações. Vocês são escolhidos, vocês são ungidos e vocês estão caminhando na plenitude das promessas de Deus hoje. Vocês caminharão sobre a água. Vocês verão as muralhas de Jericó cair em suas vidas. Vocês declararão: estou plenamente convencido de que meu Deus fará o que prometeu. Não mais atraso, não mais hesitação. A palavra foi falada sobre suas vidas. Agora é hora de acreditar. Levantem-se, escolhidos. Caminhem na fé, caminhem no poder, caminhem em seu avanço. Ao absorverem esta mensagem, não deixem que ela simplesmente toque seus corações e desapareça. Deixem que ela os mova para a ação. Compartilhem esta mensagem com outros que precisam ouvi-la. Há inúmeras almas que estão lutando sob o peso de seu chamado, que estão lutando em silêncio e se perguntando se sua fé vale a pena. Sejam a voz que os lembra de que Deus os vê, que Ele honra sua fé e que a recompensa está a caminho. Se esta mensagem tocou seus corações, tomem um momento para comentar Amém, afirmando que vocês estão de acordo com a palavra de Deus. Deixem que isso seja sua declaração de fé. Um passo ousado em direção a abraçar o custo e confiar em Deus pela recompensa. Cada amém não é apenas um comentário, é uma declaração de crença, uma proclamação de que vocês são escolhidos por Deus e prontos para caminhar na plenitude de sua fé. E para aqueles que se sentem guiados, inscrevam-se e continuem esta jornada conosco. Deus está falando poderosamente nesta temporada e vocês não querem perder as palavras que Ele está liberando para fortalecer, encorajar e elevar seus escolhidos. Quando vocês se inscrevem, estão entrando em uma comunidade de crentes que estão comprometidos em caminhar juntos em sua fé, apoiando uns aos outros nas provações e celebrando as vitórias que Deus traz. Finalmente, encorajo-os a compartilhar esta mensagem. Não guardem o fogo para si mesmos. Espalhem-no para que outros possam ser acesos com a verdade da palavra de Deus. Há muitos que precisam deste encorajamento, que precisam ser lembrados de que sua pequena fé pode mover montanhas. Juntos, podemos acender um fogo nos corações dos escolhidos, preparando-os para o futuro glorioso que Deus prometeu. Vamos caminhar esta jornada juntos, confiando na fidelidade de Deus a cada passo do caminho. Sigam hoje com o conhecimento de que vocês são escolhidos, vocês são chamados, e sua fé, não importa quão pequena, é mais poderosa do que vocês imaginam. Permaneçam conectados a Deus, confiem nele em todas as coisas e deixem sua fé crescer em algo inabalável. Vocês estão prestes a ver a mão poderosa de Deus mover-se em suas vidas de maneiras que nunca imaginaram possíveis. Sua fé do tamanho de um grão de mostarda crescerá e nada, absolutamente nada, será impossível para vocês. Vamos fechar nossos olhos e orar esta oração juntos como uma família. Pai Celestial, nos aproximamos de Ti hoje, com corações ardendo por mais de Tua presença, mais de Teu poder e mais de Tuas promessas. Reconhecemos que somente Tu és o autor e consumador de nossa fé, e em Ti não há falha. Senhor, Tu és o Deus dos milagres, o Deus dos avanços, o Deus que fala e as montanhas se movem.
Agora mesmo, em nome de Jesus, oro por cada escolhido que ouve esta mensagem. Senhor, peço que incendeie seus corações com um fogo que não pode ser apagado. Que cada semente de dúvida, cada sussurro de medo e cada mentira do inimigo seja queimada no poderoso nome de Jesus. Declaro que a dúvida não mais terá controle sobre suas vidas. A dúvida não mais atrasará seus avanços. Agora mesmo, Pai, fala um novo vento de fé sobre teu povo, uma fé que desafia o impossível, uma fé que caminha sobre a água, uma fé que quebra correntes e move montanhas. Senhor, agradeço porque tuas promessas são sim e amém. Agradeço porque cada palavra que falaste sobre suas vidas se cumprirá. Agradeço porque és o Deus das situações impossíveis e nada é difícil demais para ti. Pai, onde houve atraso, declaro aceleração em nome de Jesus. Onde houve dúvida, declaro fé inabalável. Onde houve falta, declaro abundância. Para aqueles que estão à beira de seu avanço, Pai, oro para que não sejam mais retidos pelo medo ou pela incerteza. Declaro em nome de Jesus que eles estão entrando em seu avanço agora. Sua cura está a caminho, sua provisão está a caminho, sua libertação está a caminho. Declaro que a fé está surgindo neles como nunca antes, e eles caminharão ousadamente para as promessas que tens para eles. E, Senhor, oro por todos que compartilham esta mensagem, por aqueles que curtiram, se inscreveram e comentaram amém na fé. Pai, peço que derrames uma bênção especial sobre eles, que sua fé seja agitada à medida que se envolvem com esta mensagem, que eles experimentem o poder de tua palavra de maneiras que nunca conheceram antes. Abençoa suas vidas, abençoa suas famílias, abençoa seus lares e abre portas de oportunidade e avanço que nenhum homem pode fechar. À medida que semeiam nesta mensagem, compartilhando e se envolvendo, declaro que colherão uma colheita de bênçãos e favor. Pai, estamos de pé sobre tua palavra hoje. Estamos de pé sobre a verdade de que és fiel para fazer o que prometeste. Acreditamos nisso, declaramos isso e recebemos isso no poderoso nome de Jesus. Agora, Senhor, deixa teu fogo cair sobre cada coração. Que tua palavra seja como um martelo que quebra a rocha da dúvida em pedaços. Que teu poder seja liberado nas vidas de cada ouvinte e que sua fé surja como nunca antes. Damos a ti toda a glória, toda a honra e todo o louvor, porque tu és digno. Em nome poderoso de Jesus, oramos. Amém e amém. Escolhidos, hoje é o dia. Este é o momento em que vocês lançam fora a dúvida e entram em seu avanço. O inimigo não tem mais poder sobre vocês. A dúvida não tem lugar em seus corações. Vocês são escolhidos, vocês são ungidos, e vocês estão caminhando na plenitude das promessas de Deus hoje. Vocês caminharão sobre a água. Vocês verão as muralhas de Jericó cair em suas vidas. Vocês declararão: estou plenamente convencido de que meu Deus fará o que prometeu. Não mais atraso, não mais hesitação. A palavra foi falada sobre suas vidas. Agora é hora de acreditar. Levantem-se, escolhidos. Caminhem na fé, caminhem no poder, caminhem em seu avanço. Ao absorverem esta mensagem, não deixem que ela simplesmente toque seus corações e desapareça. Deixem que ela os mova para a ação. Compartilhem esta mensagem com outros que precisam ouvi-la. Há inúmeras almas que estão lutando sob o peso de seu chamado, que estão lutando em silêncio e se perguntando se sua fé vale a pena. Sejam a voz que os lembra de que Deus os vê, que Ele honra sua fé e que a recompensa está a caminho. Se esta mensagem tocou seus corações, tomem um momento para comentar Amém, afirmando que vocês estão de acordo com a palavra de Deus. Deixem que isso seja sua declaração de fé. Um passo ousado em direção a abraçar o custo e confiar em Deus pela recompensa. Cada amém não é apenas um comentário.
É uma declaração de crença, uma proclamação de que vocês são escolhidos por Deus e prontos para caminhar na plenitude de sua fé. E para aqueles que se sentem guiados, inscrevam-se e continuem esta jornada conosco. Deus está falando poderosamente nesta temporada, e vocês não querem perder as palavras que Ele está liberando para fortalecer, encorajar e elevar seus escolhidos. Quando vocês se inscrevem, estão entrando em uma comunidade de crentes que estão comprometidos em caminhar juntos em sua fé, apoiando uns aos outros nas provações e celebrando as vitórias que Deus traz. Finalmente, encorajo-os a compartilhar esta mensagem. Não guardem o fogo para si mesmos. Espalhem-no para que outros possam ser acesos com a verdade da palavra de Deus. Há muitos que precisam deste encorajamento, que precisam ser lembrados de que sua pequena fé pode mover montanhas. Juntos, podemos acender um fogo nos corações dos escolhidos, preparando-os para o futuro glorioso que Deus prometeu. Vamos caminhar esta jornada juntos, confiando na fidelidade de Deus a cada passo do caminho. Sigam hoje com o conhecimento de que vocês são escolhidos, vocês são chamados, e sua fé, não importa quão pequena, é mais poderosa do que vocês imaginam. Permaneçam conectados a Deus, confiem nele em todas as coisas e deixem sua fé crescer em algo inabalável. Vocês estão prestes a ver a mão poderosa de Deus mover-se em suas vidas de maneiras que nunca imaginaram possíveis. Sua fé do tamanho de um grão de mostarda crescerá e nada, absolutamente nada, será impossível para vocês. Obrigado por assistir. Se vocês ainda não se inscreveram, inscrevam-se em nosso canal, curtam este vídeo e ativem as notificações para se manterem atualizados com mais conteúdo inspirador e edificante da fé. Juntos, podemos crescer na fé e caminhar na plenitude das promessas de Deus. Deus os abençoe e que sua luz brilhe sobre vocês sempre.